Existe algo mais triste do que envelhecer sozinho, esquecido em um asilo onde ninguém nunca vem te visitar? Hoje eu vou te contar a história de Dona Irene, uma mulher de 89 anos que passou 7 anos em um asilo sem receber uma única visita. Até que um dia, uma jovem desconhecida apareceu com um pedido tão impossível, tão inesperado, que mudaria completamente os últimos anos da vida de Irene. Antes de começar, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada. E fica até o final, porque o pedido que essa jovem fez vai te deixar completamente emocionado. Dona Irene morava no asilo Vila da Esperança desde 2015. Ela tinha 82 anos quando foi internada ali, não porque estava doente ou incapaz, mas simplesmente porque não tinha mais ninguém. Seu marido havia morrido 20 anos antes. Ela nunca teve filhos. Seus poucos parentes distantes haviam se espalhado pelo país e perdido contato ao longo dos anos. Quando ela não conseguia mais cuidar de si mesma em seu pequeno apartamento, assistentes sociais a ajudaram a se mudar para o asilo. O Vila da Esperança era razoavelmente bem administrado, considerando as limitações financeiras. Os funcionários eram geralmente gentis, embora sobrecarregados. A comida era básica, mas nutritiva. Os quartos eram pequenos, mas limpos. Não era lar, mas era seguro e funcional. Irene tinha quarto compartilhado com outra residente, Dona Marta, uma mulher tagarela que recebia visitas regulares de filhos e netos todo domingo. Irene observava essas reuniões familiares com mistura de alegria vicária e tristeza profunda. Ela ficava feliz por Marta ter família que se importava, mas também doía essa lembrança constante de que ela não tinha ninguém. Os domingos eram particularmente difíceis. Era o dia de visitas, quando o salão comum se enchia de vozes, risadas, crianças correndo. Irene geralmente ficava em seu quarto nesses dias, fingindo ler ou dormir, evitando a cena dolorosa de famílias reunidas enquanto ela permanecia sozinha. Os funcionários tentavam compensar. Enfermeiras como Carla, que trabalhava lá há 15 anos, sempre paravam para conversar alguns minutos extras com Irene. Voluntários ocasionalmente organizavam atividades em grupo, mas não era o mesmo que ter alguém que viesse especificamente para você, alguém que escolhesse passar tempo com você porque te amava. 7 anos se passaram assim. 7 anos de rotina monótona, de dias que se misturavam em semanas indistinguíveis, de solidão que se tornava parte da própria identidade de Irene. Ela tinha quase aceitado que esta era sua vida agora, que morreria eventualmente neste lugar sem ter importado para ninguém no fim. Então, em uma quinta-feira comum de março de 2022, tudo mudou. Carla veio até o quarto de Irene com expressão confusa. Dona Irene, tem uma jovem aqui querendo falar com a senhora. Ela diz que é importante. Irene ficou confusa. Uma jovem? Quem? Ela não disse o nome. Apenas pediu para ver a senhora especificamente. Quer que eu mande embora? Ou a senhora quer recebê-la? Curiosidade venceu cautela. Pode mandar entrar. Momentos depois, uma jovem de talvez 25 anos entrou no quarto. Ela era bonita de forma comum, cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, vestindo jeans e moletom simples. Ela carregava uma bolsa grande sobre o ombro e parecia nervosa. Dona Irene? Ela perguntou timidamente. Sim, sou eu. E você é? Meu nome é Júlia. Eu sei que isto vai parecer muito estranho, e a senhora não tem motivo para confiar em mim, mas eu preciso pedir algo à senhora, algo importante. Irene gesticulou para a cadeira ao lado de sua cama. Sente-se, diga o que veio dizer. Júlia se sentou, respirou fundo e começou. Eu estou morrendo. Tenho câncer terminal. Os médicos me deram 6 meses, talvez menos.
E eu tenho uma filha, Nina, de 3 anos. Irene sentiu simpatia imediata. Sinto muito, querida, isso é terrível. Obrigada. E é sobre Nina que eu vim falar. O pai dela me abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Minha família me expulsou de casa por engravidar fora do casamento. Não tenho ninguém. Quando eu morrer, Nina irá para o sistema de assistência social, para orfanatos, lares temporários. Ela vai crescer sem ninguém que realmente a ame. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso. Então eu tive uma ideia louca, desesperada, e é por isso que estou aqui. Irene esperou, completamente perdida sobre para onde esta conversa estava indo. Júlia limpou as lágrimas e olhou diretamente para Irene. Eu preciso que a senhora seja a avó de Nina. Silêncio. Irene piscou, processando as palavras. O quê? Eu sei como isso parece. Nós somos estranhas. A senhora não me deve nada. Mas eu passei semanas pesquisando, procurando alguém que pudesse ajudar, e eu encontrei a senhora. Dona Irene Silva, 89 anos, nenhuma família, nenhum visitante em 7 anos. A senhora está sozinha. Nina vai estar sozinha. E eu pensei, talvez vocês pudessem se ajudar mutuamente. Irene estava atordoada. Você quer que eu adote sua filha? Legalmente, isso seria complicado devido à sua idade e moradia em asilo, mas não precisa ser formal. Eu só preciso que a senhora seja presença na vida dela, que a visite, que seja a avó que ela possa conhecer, que quando eu morrer, ela tenha pelo menos uma pessoa no mundo que se importa com ela. Alguém que possa garantir que ela vá para a boa família adotiva, que possa visitá-la, que possa ser ligação com amor quando tudo mais for perdido. Era pedido impossível. Absurdo. Júlia era estranha completa, pedindo a outra estranha para se tornar figura de avó para a criança que Irene nunca havia conhecido. Não fazia sentido, mas também fazia todo sentido. 2 pessoas solitárias, uma morrendo jovem demais, outra vivendo tempo demais sozinha. Uma criança que precisava de amor. E mulher velha que tinha amor para dar, mas ninguém para recebê-lo. Por que eu? Irene finalmente perguntou. Por que não procurar família mais jovem? Alguém que pudesse realmente adotar Nina? Por que famílias jovens querem bebês, não crianças de 3 anos com mãe morrendo de câncer e sem histórico familiar claro? E por quê? Porque eu senti que a senhora entenderia. A senhora conhece solidão. A senhora sabe o que é ser esquecida. Pensei que talvez a senhora não quisesse que Nina sentisse o mesmo. Irene olhou para Júlia, para o desespero em seus olhos, para o amor materno que a fazia fazer coisas impossíveis para salvar sua filha. E algo quebrou dentro de Irene, algo que estava duro e frio há 7 anos. Quando posso conhecer Nina? O rosto de Júlia se iluminou com esperança. Sério? A senhora vai considerar? Traga ela aqui. Deixe-me conhecê-la. Então decidiremos o que vem depois. Júlia voltou no domingo seguinte, dia de visitas. Ela trouxe Nina, uma menina pequena de cabelos cacheados e olhos curiosos. Nina estava tímida inicialmente, escondendo-se atrás das pernas de Júlia, mas Irene tinha jeito com crianças mesmo após tantos anos. Olá, Nina, meu nome é Irene. Eu tenho biscoitos que guardei do lanche. Você gosta de biscoitos? Nina assentiu timidamente. E assim começou. As visitas se tornaram regulares. Todo domingo, Júlia trazia Nina. Inicialmente, ficavam apenas 30 minutos, Nina ainda cautelosa. Mas, gradualmente, à medida que semanas passavam, Nina começou a se abrir. Ela mostrava desenhos para Irene. Contava histórias sobre seu dia. Subia no colo de Irene e pedia histórias. Irene descobriu que tinha muito mais energia quando Nina estava por perto. Os domingos, que costumavam ser o dia mais difícil da semana, tornaram-se seu dia favorito. Ela esperava ansiosamente pela visita de Nina, preparava pequenas surpresas, guardava biscoitos especiais. E Júlia
Júlia estava visivelmente piorando. Cada semana ela parecia mais magra, mais cansada. Mas havia paz em seus olhos que não estava lá no início. Paz de ver sua filha formar ligação com alguém que se importava. 3 meses após aquela primeira visita, Júlia veio sozinha. "Preciso de mais um favor", ela disse, voz fraca. "Estou internando no hospital para cuidados paliativos. Não tenho muito tempo. Nina vai ficar em lar temporário até que tudo seja resolvido. Mas eu preciso que a senhora continue visitando ela. Preciso que ela saiba que não está sozinha." "Onde ela vai estar?" Irene perguntou, já planejando mentalmente como chegaria lá. Júlia deu o endereço de um lar de acolhimento a alguns quilômetros de distância. "A senhora consegue chegar lá? Eu sei que não é fácil sair do asilo." "Eu vou dar um jeito", Irene prometeu, e ela deu. Carla, a enfermeira, tocada pela história, voluntariou-se para levar Irene para visitar Nina nos domingos. O asilo inicialmente hesitou, preocupado com responsabilidade, mas eventualmente concordou desde que Carla assumisse responsabilidade pessoal. Júlia morreu 2 semanas depois. Ela tinha 26 anos. Irene foi ao funeral, uma das poucas pessoas presentes. Ela segurou Nina, que não entendia completamente por que mamãe não voltava, e prometeu silenciosamente que cumpriria o pedido impossível de Júlia. Nina foi colocada oficialmente no sistema de assistência social. Irene não podia adotá-la legalmente devido à sua idade e situação de moradia, mas ela se tornou presença constante na vida de Nina. Visitas semanais sem falta, telefonemas quando possível, cartas escritas à mão que Nina ainda era jovem demais para ler, mas que guardava mesmo assim. Irene lutou. Ela trabalhou com assistentes sociais, advogados pro bono, qualquer um que ouvisse, para garantir que quando família adotiva fosse encontrada para Nina, seria boa família. Ela insistiu em conhecer potenciais pais adotivos. Fez perguntas. Avaliou se eles realmente amariam Nina ou apenas queriam criança para preencher vazio. Levou quase 1 ano, mas finalmente encontraram um casal perfeito. Marina e Pedro, 30 e poucos anos, incapazes de ter filhos biológicos, desesperados para adotar. Eles conheceram Nina e foi amor imediato. E, crucialmente, quando Irene os conheceu e explicou sua promessa a Júlia, eles não apenas aceitaram, mas encorajaram. "A senhora é a avó de Nina", Marina disse com firmeza, "e sempre será. Queremos que ela tenha o máximo de amor possível em sua vida. A senhora é parte disso." Nina foi oficialmente adotada por Marina e Pedro quando tinha 4 anos e meio. Mas as visitas com vovó Irene, como Nina a chamava agora, continuaram. E mais do que isso, Marina e Pedro começaram a visitar Irene também, trazendo Nina, ficando para almoçar, incluindo Irene em aniversários e feriados. Pela primeira vez em 7 anos, Irene tinha família. Não biológica, não tradicional, mas real. Ela tinha pessoas que se importavam se ela estava bem, que ligavam para verificar, que visitavam não por obrigação, mas por amor genuíno. Os outros residentes do asilo notaram a mudança. Dona Marta, sua companheira de quarto, brincava. "Você finalmente conseguiu família, Irene. E que família linda!" E era. Irene assistiu Nina crescer de criança tímida para menina confiante. Ela estava lá quando Nina perdeu o primeiro dente, quando aprendeu a ler, quando teve sua primeira apresentação de dança na escola. Marina e Pedro sempre garantiam que vovó Irene estava incluída. Quando Irene completou 93 anos, Marina e Pedro organizaram festa surpresa no asilo. Convidaram outros residentes, funcionários, e claro, Nina estava no centro de tudo, segurando o bolo de chocolate que ela havia ajudado a fazer para a vovó. Carla, que havia tornado possível aquelas primeiras visitas, chorou vendo a cena. "Você sabe", ela disse a Irene mais tarde, "em 15 anos trabalhando aqui, vi tantos residentes morrerem sozinhos. Mas você
Você encontrou família da forma mais improvável. É bonito, Irene concordou. Era bonito e era também legado de Júlia, uma jovem mãe que amou sua filha tanto que fez pedido impossível à estranha, que confiou em Irene com o tesouro mais precioso que tinha, e que mesmo na morte continuou protegendo Nina ao garantir que ela teria alguém lutando por ela. Nina, agora com 8 anos, às vezes perguntava sobre Júlia. Marina e Pedro eram honestos, adequados à idade, contando sobre mãe biológica que a amou muito, mas ficou doente. E Irene complementava com memórias de Júlia, mantendo ela viva através de histórias. Sua primeira mamãe me fez prometer que cuidaria de você, Irene disse uma vez, e foi o melhor presente que ela poderia ter me dado, porque você me deu razão para acordar todos os dias, Nina. Você me deu família quando eu achava que estava destinada a morrer sozinha. Nina abraçou Irene com força de criança que não entende completamente, mas sente a emoção. Eu te amo, vovó. Eu também te amo, querida. Muito. Anos continuaram passando. Irene estava ficando mais frágil, precisando de mais assistência. Mas sua mente permanecia afiada, e seu espírito estava mais vivo do que havia estado em décadas. Porque ela tinha propósito. Tinha Nina. Quando Irene tinha 95 anos, ela teve derrame leve. Marina e Pedro a visitaram no hospital, trazendo Nina, que estava assustada, vendo vovó com tubos e máquinas. Está tudo bem, meu amor, Irene disse com voz fraca, mas firme. Vovó só precisa descansar um pouco, mas eu não vou a lugar nenhum ainda. Tenho que ver você crescer. Lembra? Nina acenou bravamente através de lágrimas. Promete? Prometo fazer o melhor que posso. Irene se recuperou, eventualmente voltando ao asilo, embora mais fraca. Mas as visitas continuaram. E ela estava determinada a estar presente para cada marco de Nina que pudesse. Ela estava lá quando Nina fez primeira comunhão, quando entrou no time de futebol da escola, quando ganhou o prêmio de melhor aluna. Cada momento, Irene estava ali, torcendo, amando, sendo a avó que Nina merecia. Marina uma vez disse a Irene: "Você sabe que salvou Nina de mais do que apenas solidão, certo? Você deu a ela estabilidade, amor consistente, prova de que é valiosa. Terapeutas dizem que isso faz toda a diferença para crianças que perdem pais, ter alguém que permanece constante através de tudo." Irene não havia pensado nisso dessa forma. Ela apenas amou Nina porque era impossível não amar. Mas se aquele amor havia ajudado a curar feridas de perda prematura, então promessa a Júlia estava sendo cumprida de formas ainda mais profundas do que imaginara. Outras coisas mudaram também. A história de Irene e Nina espalhou pela comunidade. Mídia local pegou, fazendo reportagens sobre conexão improvável entre residente de asilo e órfã. A história tocou corações. Voluntários começaram a vir ao asilo especificamente para visitar residentes que não tinham família, inspirados pelo exemplo de Júlia e Irene. Um programa formal foi estabelecido, conectando residentes solitários com famílias da comunidade dispostas a adotar avós. Irene se tornou involuntariamente embaixadora deste programa, sua história demonstrando quanto significava para ambos os lados. Residentes de asilo ganhavam propósito e amor. Famílias ganhavam sabedoria e conexão intergeracional. Era vitória para todos. Mas para Irene não era sobre programa ou fama, ou até sobre fazer diferença mais ampla. Era sobre Nina. Era sobre promessa feita à mãe morrendo. Era sobre ter encontrado família quando já havia desistido de procurar. Quando Irene completou 97 anos, ela sabia que tempo estava se esgotando. Seu corpo estava falhando de formas que não podiam ser revertidas. Ela chamou Marina e Pedro para conversa particular. "Quando eu morrer", ela disse diretamente, "quero que Nina saiba que morri feliz, que os últimos anos da minha vida foram os melhores por causa dela."
que ela me deu presente de ser necessária, de ser amada, de importar. E quero que ela saiba que sua primeira mamãe, Júlia, foi heroína. Ela fez coisa mais corajosa que posso imaginar, confiando filha estranha, e funcionou. Nina está segura, amada, próspera. Júlia venceu. Marina estava chorando. Vamos contar a ela. Prometemos. Irene viveu mais 6 meses. Não eram fáceis, dor e fraqueza crescendo. Mas até o fim, as visitas de Nina continuaram. Às vezes, Irene estava dormindo e Nina apenas sentava ao lado da cama, segurando sua mão, fazendo lição de casa quietamente. Irene morreu dormindo em uma noite de terça-feira, 2 meses após completar 98 anos. Nina, agora com 12, estava devastada, mas também grata. Ela havia tido a avó que a amou incondicionalmente por 8 anos de sua vida. Muitas crianças órfãs nunca têm isso. No funeral de Irene, Nina leu carta que havia escrito: Querida vovó Irene, minha primeira mãe me deu vida, mas você me deu família. Você poderia ter dito não quando mamãe Júlia pediu algo impossível, mas você disse sim. E por causa disso, eu nunca estive sozinha. Eu sempre soube que alguém me amava apenas por ser eu. Você me ensinou que família não é apenas sangue, é escolha, é amor. É aparecer mesmo quando é difícil. Obrigada por escolher me amar. Obrigada por cumprir sua promessa. Vou sentir sua falta todos os dias, com amor para sempre, Nina. Não havia olho seco na capela. A história de Júlia, Irene e Nina tocou todos ali de formas profundas. Se essa história te impactou, se te fez pensar sobre solidão, sobre escolhas impossíveis que se tornam bênçãos, sobre amor que transcende sangue, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha este vídeo para inspirar mais pessoas a considerarem como podem fazer diferença na vida de alguém solitário. E se inscreve no canal, porque aqui contamos histórias sobre humanidade em sua forma mais bonita. A história de Irene, Júlia e Nina nos ensina que nunca é tarde para encontrar família. Que pedidos impossíveis, às vezes, têm respostas inesperadas. Que solidão pode ser curada através de conexão corajosa. E que amor, real e verdadeiro, não conhece limites de idade, sangue ou circunstância. Obrigado por ficar até o final. Esta foi história sobre amor vencendo solidão. Até a próxima. E lembre-se, você pode ser resposta ao pedido impossível de alguém.